Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho Santana. E dá recadinhos que nós temos aqui da casa. Temos palestras todos os dias com passes. E algumas informações de horários tá no nosso mural que fica lá fora. Isso também ajuda bastante. E temos também atendimento fraterno. Quem precisar passar pelo atendimento, que chegue um pouquinho antes, meia hora antes, para falar com os nossos dirigentes que estão lá dentro. E temos também o passe à distância. Quem precisar fazer passe à distância, passe também no nosso tipo das pessoas que vão indicar qual tratamento será feito, porque muitos de nós chegamos aqui, pedimos passe para outras pessoas, mas é importante passar no atendimento fraterno para saber que tipo de passe a pessoa precisa tomar e para que nós nos ligamos à espiritualidade presente. E na área social, nós estamos atendendo hoje em dia, essa informação também a gente fala todas as vezes, a 85 famílias. E sempre nós pedimos a todos alimentos não perecíveis, para que possamos atender essas famílias que comem todos os dias, almoçam e jantam, né? Então, se puderem trazer, a gente agradece desde já. E vamos, assim, nesse momento, e também falar do livro, né? Nós sempre estamos falando do livro do Mirabelli, que nós temos a edição 1 e 2, também para os internautas, que podem entrar no nosso site, que é www.casadocaminhosantana.com.br, e adquirir esse livro para ajudar a casa, que é muito importante. Nesse momento, vamos pedir que todos desliguem os celulares, por favor, tá? Porque quando começarem a palestra, fica mais ligadinho no que vai ser falado para nós hoje. E assim, fechando os nossos olhos materiais e abrindo o nosso coração nesse momento, e vamos até Jesus, pedindo a Ele, Pai da vida, nos auxilie nesse dia, em tudo aquilo que viemos buscar, para que possamos sairmos melhores do que entramos. Sabemos que as dificuldades são muitas, que temos que lutar todos os dias para nos melhorarmos, mas já estando aqui, estamos melhores. E assim, vamos cada vez mais agradecer a oportunidade de estarmos nessa casa bendita e vamos abrir os nossos ouvidos para a palestra de hoje, que será feita pelo Sarginho, né, que ele vai trazer do livro Renovando Atitudes, e o tema é Teu Lugar na Vida. Vamos emanar bastante vibração de amor e luz para que ele possa ter palavras fáceis e de bom entendimento para todos nós. Muito obrigada. Por favor, Sarginho. Muito bom dia novamente a todos. Esse tema de hoje, do Renovando a Atitude, é tirado de uma passagem de Jesus, e ele vai tratar exatamente do nosso lugar no mundo, como nós nos vemos no mundo. É aquela passagem que Jesus fala: quando fordes convidados para a boda de alguém, nunca tome o primeiro lugar. Por quê? Porque se você tomar o primeiro lugar, pode ser que o dono tenha outros convidados para aquele lugar, e aí a gente é obrigado a ir lá para o final. Então Jesus fala, quando chegar em algum lugar, fica lá no último, não fica no primeiro lugar. E o tema, ele vai tratar exatamente isso. Como nós nos vemos, como nós nos projetamos no mundo. A transformação no mundo, ela só vai acontecer quando a gente tiver real noção de como nós nos colocamos no mundo. Então o tema, ele é bem introspectivo, para a gente realmente começar a se observar, se olhar. Porque muitas vezes a gente se coloca lá na frente, nos primeiros lugares, e não percebe. Esse ano morreu um cineasta, era conhecido por alguns, eu que sou fã de filmes de terror, eu gostava, Jorge Romero, morreu esse ano, não sei se alguém conhece. Jorge Romero foi o precursor dos livros de zumbi. Hoje é The Walking Dead, o pessoal conhece, mas tudo baseado nele. Ele é que criou o conceito. Ele era um crítico ferraz da humanidade. Se alguém perceber, qualquer um, os filmes de zumbi é uma crítica ferraz com relação ao ser humano. Todo filme de zumbi. E quem criou esse conceito da crítica humana é o Romero. Por quê? O zumbi é um ser morto-vivo
que não pensa e só pensa em comer. Ele estava criticando nós, seres humanos. Quer ver um exemplo de como isso é fácil de entender? Teve um filme baseado recente, baseado no filme de Jorge Romero, que é Madrugada dos Mortos, por exemplo, em que todos os zumbis vão para onde? Para o shopping. Vão todo mundo lá para o shopping. Muito, né? E ficam lá, andando de um lado para o outro. Bem humano, né? E o Jorge Romero, ele tinha essa visão, né? De que o ser humano, ele meio que... E outra característica do Romero que ele falava é por que o zumbi come cérebro? Porque a gente para de pensar. E é interessante porque ele falava que a sociedade, ela criou outros zumbis, né? Porque o contágio é pela mordida. E o contágio nosso, da humanidade, é geral. Qualquer coisa faz a gente virar um zumbi, né? Seja excesso de programação de televisão, seja, hoje, atualmente, os excessos das comunidades virtuais. A gente muitas vezes passa mais tempo na comunidade virtual do que vivendo, né? Ou não. Né? Facebook, Zap, fórum, internet, programas. E aí a gente vai ver que é bem recente, né? A crítica do Romero com relação aos zumbis, ela é muito recente. Quantos de nós realmente está se colocando no lugar no mundo, né? A gente tem um problema muito sério. E é interessante porque isso mostra que a alma, nós, espíritos, nós vivemos na Terra para crescer, para ser mais. E quando nós não atingimos a plenitude, o nosso espírito começa a gritar de alguma forma. Isto, se a gente for ver na psicologia moderna, ou mesmo na doutrina espírita, a gente vai chamar de dor da alma. A alma grita porque ela quer algo mais, ela quer crescer, ela quer aparecer. E alguma coisa está impedindo, porque a gente não está vivendo, a gente está realmente zumbi no mundo. Se a gente olhar lá no Velho Testamento, vamos ver uma pessoa que nasceu em Belém, alguns anos atrás, e não foi Jesus, e se tornou rei. Mas não foi Jesus, foi Davi. Davi nasceu em Belém, se tornou rei. E se a gente for lá nas escrituras de Davi, se você pegar lá nos Velhos Testamentos, lá nos poemas, porque Davi era um escritor, era um poeta, era um filósofo, e ele escreve, e se a gente for ver lá, ele fala, por que sofres tanto minha alma? Por que minha alma dói tanto? A gente vai ver que Davi era um problemático homem com dor na alma. A gente vê que nas escrituras dele todas são doloridas. Era como se uma pessoa com muita dor interna escrevesse aquilo. E a gente vai vendo lá. Então a gente vai ver que era uma pessoa que realmente tinha problemas emocionais ali para serem resolvidos. E ele colocava isso na escritura e as pessoas transformavam isso em temas sagrados, tal, sem problema. Mas a gente percebe que isso é recorrente. Nós, seres humanos, a gente tem problemas emocionais que está lá no nosso âmago e a gente quer pôr para fora, mas às vezes não consegue. Né? O Davi tinha tanto problema interno e ele escrevia isso porque uma das passagens de Davi que é conhecida é uma de que ele tinha lá centenas de mulheres, ele se apaixonou pela mulher do homem de confiança dele. Né? Essa história é conhecida. O capitão da guarda dele era esposa, ele tinha lá, sei lá, quase 1000 mulheres, mas ele queria do capitão da guarda. Essa condição da alma, né, humana, ela não está feliz. Aí o que ele faz para ficar com a mulher do guarda? Ele manda ele para a guerra. E ainda fala pro capitão da guarda, ó, e quando você for para a guerra, você vai ficar lá na frente dos soldados, tá? Justamente para me representar. É óbvio que ele estava na frente da guerra, ele morre, né? E ele fica com a esposa, história, isso vira história, vem o profeta, e aí ele passa por transformações. Mas para entender que esta condição da alma, ela reflete nas nossas atitudes. Se a gente não se observar, complicado, que a gente começa a ter problemas numéricos, a gente não tem caminho, a gente se perde na vida. Jesus, quando falava para não pegar o primeiro lugar, porque muitas vezes a gente acha que está lá na frente, está merecendo mesmo alguma coisa boa e a gente não se observa. Nossa condição interior. Por quê? Porque o que a alma sente reflete no corpo. O corpo, ele começa a gritar basicamente aquilo que a gente não consegue transformar. Então, vamos pensar o seguinte. Essas tristezas que as pessoas sentem muitas vezes, essa raiva, muitas vezes angústia, coisas que nós sentimos, que não tem um sentido propriamente dito, não tem uma resposta propriamente dita, é a alma gritando muitas vezes. Vem do fundo de nós, a gente não sabe como trabalhar isso. A psicologia moderna,
ela trabalha de diversas formas para a gente se entender. Vou dar um exemplo. Por exemplo, para a gente poder se entender, a gente tem que se conhecer. E a gente sempre vai falar isso, né? O filósofo do passado falava, conhece-te a ti mesmo. Jesus falava para se autoconhecer, né? Sócrates recomendava o autoconhecimento, que estava no muro de Delfos lá, né? Ou seja, conhece-te a ti mesmo. Jesus falava que a verdade vos libertará. Mas é interessante a gente perceber o seguinte, a gente reflete muito isso, mas como é que a gente se conhece? Quando a gente fala, você tem que conhecer a si mesmo. Essa frase é muito falada, mas quem de nós realmente tem condição de se conhecer? Quem nós realmente somos? A gente pode chegar, não, eu me conheço, olho no espelho, eu sei que eu sou, e a gente vai falar de profissão. Isso não é se conhecer, não. Então a gente vai falar que é pai, mãe, filho, também não é se conhecer. Se conhecer é olhar para dentro de si próprio. Quantos de nós conseguem se observar? Jung, ele fala que nós temos personas. Para não entrar no esquema de personas, eu vou dividir basicamente em três camadas, só para a gente não entrar nas pessoas, para a gente ver como às vezes é complicado a gente se conhecer. Alguém já assistiram Shrek? Shrek tem uma passagem do desenho que ele fala que o ogro é como cebola, né? Tem várias camadas. E a gente é assim também. Não como Shrek, como cebola. A gente tem várias camadas também. Essas camadas a gente precisa ir se dilapidando, sabendo que elas existem. O grande problema de autoconhecer é que a gente tem camadas e não sabe que as tem. Por quê? Porque a gente coloca elas como se fôssemos nós, e nós estamos lá no fundo dela. Existem várias camadas, vou dividir apenas em 3 para a gente não se perder no assunto, para a gente entender bem o foco do assunto. A psicologia moderna chama do eu existente, uma das camadas. O existente é aquele ser que quer ser aceito, seja na sociedade, seja no grupo, seja pela esposa, pelo filho, pelo marido. Esse eu existente é aquele que a gente projeta, a gente quer que as pessoas nos aceitem. Quando a gente tem fragilidade nesse ponto do eu existente, a gente quer que a pessoa aceite a gente de qualquer maneira. Então a gente faz tudo que a pessoa quer. A mãe faz tudo pelo filho porque quer que o filho a aceite. Faz tudo pelo marido, o marido tudo pela esposa. É um desequilíbrio? É. Porque o existente faz com que a gente seja subserviente. A gente faz tudo. Sabe aquela pessoa da família que está com problema, eu vou lá ajudar, vou resolver. Eu vou fazer. A gente quer, isso é aceitação. Não é que a gente é bonzinho, não. A gente quer ser aceito. Esse o existente vai lá na frente. Então a gente quer ser o primeiro a fazer, quer ser amado, quer que as pessoas nos amem. E essa carência emocional faz com que a gente corra atrás da aceitação. Sofremos com isso. Quando a alma, nós, espírito, não estamos contentes com essa situação, ela vem à tona. Vem através de tristeza. Exemplo. Eu faço tanto por fulano e eles, ou ela, ou a empresa, ou o marido, ou o filho, não... Gente, quando nós fazemos alguma coisa por alguém, fazemos e acabou. Quando a gente quer o retorno, é seu existente, é carência já. Se a gente faz alguma coisa por alguém, a gente faz e não espera o retorno. Toda vez que a gente faz esperando o retorno, já é carência. A gente está trocando. Então não existe esforço quando a gente espera a troca. Eu estou dando, mas eu quero que ele me dê o retorno. Se a gente espera isso, então a gente já não está fazendo de boa vontade. Então estamos lá naquele existente que precisa de aceitação. A gente faz porque vai agradar alguém. Sabe essas pessoas que têm dificuldade de falar não? Alguém pede alguma coisa e a gente dá aquela desculpa mirabolante para não falar que não vai fazer, que não quer emprestar ou que não quer ceder. Então a gente fala alguma coisa, invente uma mentirinha. É o existente. A gente tem dificuldade de negar. Pessoas que têm dificuldade de negar alguma coisa, de falar não para alguém, precisa se observar, porque o espírito em algum momento vai gritar. Bom falar não de vez em quando para as pessoas, mas tem que aprender isso. Enquanto a gente ser subserviente porque quer aceitação, é porque a gente não se aceita. Falta de aceitação é isso. A gente, quando não se ama, a gente quer ser amado por alguém. É por isso que existem pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Esse eu emocional é tão grande que a pessoa não consegue não se vê nunca sozinha de alguém. Ela perde, por exemplo, a pessoa é namorada, mas precisa de um outro namorado em seguida, ou de um marido, ou de uma esposa. A pessoa não consegue se. A carência dela, a pessoa é tanta que ela sempre vai servir a alguém. E vai ser a vida toda assim, se ela não se observar e não crescer para isso. Quando Jesus fala do primeiro lugar a pessoa nem sabe que está assim.
ela se coloca no primeiro lugar, ou seja, ela age assim como se isso fosse natureza dela, mas não é. É pura carência. Então a pessoa faz as coisas envolvidas justamente em aceitação. E faz o que os outros querem. Exemplo disso aí, famílias em que o pai é advogado, o filho acaba sendo advogado, a mãe, o pai é médico, o filho acaba sendo médico. É a vontade? Muitas vezes não. Aceitação. O filho quer ser aceito pelo pai, pela mãe. Então ele faz a vontade dos outros. Vai ser um bom médico, advogado? Não. O espírito vai gritar em algum momento? Vai, e muito. Vai gritar, porque não é o que a pessoa quer, é o que a pessoa faz para poder ser aceita. Quer ser amado. Então ela faz isso pelos outros. Então esse eu precisa ser encarado em algum momento. Como é que a gente encara isso? Primeiro a gente tem que saber se é assim. Olhar para si mesmo. Se a gente faz muita coisa pelos outros e a gente quer a pessoa solicitada, né? Chamam a gente. Se chama demais a gente é porque esse é o carente aí. A gente faz tudo por todo mundo e em algum momento a gente vai reclamar porque ninguém faz nada por nós. Esse é o carente que está atrás disso. Mas existe um outro também. O eu idealizado, então. O idealizado é como eu quero que as pessoas me vejam. Que é outra situação. Na doutrina espírita, em qualquer religião, nós vamos falar sobre orgulho. Se a gente for lá no dicionário, vamos ver que orgulho, ele tem conotações positivas. Orgulho, querer fazer alguma coisa, conquistar. O orgulho, no dicionário mesmo, ele não tem conotação negativa. Só que na doutrina espírita, a gente vai ver que o orgulho, pelo orgulho, não é tão positivo assim. Então a gente vai chamar de orgulho neurótico, para a gente entender bem a diferença daquele orgulho que é positivo. Orgulho neurótico é, quando eu projeto uma imagem minha, eu quero que as pessoas vejam essa minha imagem. E aí, de novo, aquilo que Jesus falava, não se coloque lá no primeiro lugar quando for convidado. Exemplos de orgulho neurótico são aquelas pessoas que normalmente se colocam acima dos outros. Por exemplo, numa discussão, quer sempre ganhar. Nunca quer ficar por baixo. Chega a aumentar a voz quando está falando com alguém para poder se impor. Se irrita quando alguém está falando alguma coisa que contrapõe ela, então ela vai se irritar, vai brigar, vai espumar, vai irar. Quando a pessoa, isso aí é quando a pessoa está em discussão com outra, mas esse orgulho, ele aparece de diversas formas. Por quê? Porque a gente se coloca na divisão de estar acima de qualquer outro ser humano. Por exemplo, eu estou num lugar, num restaurante, e a pessoa demorou para me atender, eu já comecei a me irritar. Mas muitas pessoas que estão lá sentadas também estão na mesma demora, mas a gente se irrita porque a gente se sente mais importante. É inconsciente isso. Essa irritação vem natural. Eu estou na fila e a fila demorou, já me irritou. Essa irritação é aquele orgulho natural. Está todo mundo na fila, mas eu me irritei. Essa raiva interior é a projeção. Toda vez, por quê? Porque a gente, em algum momento, quando a gente fala na doutrina espírita, olha o orgulho ele é sutil, ele aparece de formas em que a gente não percebe, né? E a gente quer ser, alguém vai falar, a gente, por exemplo, por que hoje, nos dias, não só hoje, mas sempre foi assim, feita uma pesquisa para saber qual o maior medo da humanidade, não é a morte é o segundo, falar em público é o primeiro. Por que falar em público é o primeiro medo da humanidade? Porque ninguém quer ser julgado. Por que não quer ser julgado? Porque a gente tem uma imagem, a gente joga a nossa imagem, não quer que ninguém contraponha ela. Toda vez que essa imagem é contraposta, é o nosso orgulho que está em jogo. Quando a gente põe o nosso orgulho para frente, ele vai ser julgado, complicado. Então, por quê? Porque a gente sempre se acha acima. Então, quando eu estou falando sobre futebol e destempero, é o orgulho que está falando. Quando eu estou falando sobre religião, com alguma pessoa da mesma religião de outra, e quando eu entro em embate, é o orgulho que está falando. É esse orgulho, por quê? Porque eu sou. Exemplo típico de pessoas que têm muito esse idealizado acima do normal, quando a pessoa dá muito conselho. Ninguém aqui faz isso, né? Dá conselho para os outros. É aquele tipo, é assim que tem que ser, hein? Você vai ter que ser assim. Por que você é assim? Normalmente, a gente se coloca assim, tão acima da outra pessoa que a gente é o conselheiro do mundo, né? Ao governo, não, se fosse eu, porque a gente é mais importante, a gente se vê sempre melhor. A empresa está indo por um caminho, ou meu amigo, o crítico ferraz de tudo e de todos.
O crítico, normalmente, por que nós somos críticos? Porque a gente está acima da crítica, a gente se coloca tão acima que o que está embaixo... Aquela frase, né? O brasileiro não sabe votar. Nós estamos acima, né? Porque eu sou brasileiro, mas sei. E o resto? Alguma coisa está errada. É isso. Então nós vamos ver que esse orgulho sutil está, em vias gerais, está na veia de todos nós. A gente tem que se observar mesmo. Então quando a gente quer se intrometer demais na vida do outro, é justamente essa sobreposição. Nossa, porque... Ou quando somos críticos com a vida da pessoa. Por que você não largou ele ainda? Por que você não fez isso? Por que você não saiu desse emprego ainda? Por que você não... Por quê? Por que não isso? Por que não aquilo? Isso do porquê imposto é o nosso orgulho. Eu sou melhor do que você. A gente não fala isso para a pessoa porque a gente nem acha que é. Mas toda vez que a gente se coloca na posição de conselheiro, a gente está se achando melhor que o outro. O conselheiro é melhor que o outro, porque senão não estaria dando conselho. E a gente então se impõe, olha, para você dar certo você tem que... E a gente dá aquele conselhinho básico. Não serve para a gente, mas para o outro é perfeito, né? Então, essas observações desse orgulho faz com que a gente comece é bom para a gente se observar em todos os lugares. Se a gente tem aqueles momentos de irritação, de exasperação, de posição, quando eu quero impor em alguma discussão, uma conversa amigável, ou mesmo quando é destemperado demais, quando a pessoa realmente... Tem pessoas que têm isso aí tão exacerbado que quer ter o melhor carro da rua, quer ter a esposa mais bonita que a dos amigos, quer ter a roupa mais bonita. Isso é o orgulho lá falando mais alto. Na sociedade moderna, as pessoas sofrem muito porque a sociedade vende a beleza. O que é bom é ser bonito, visto. Então, a gente começa a perceber que as pessoas estão indo para as academias não para a saúde, mas para serem bonitas, para terem corpo bonito. E a gente percebe que isso é o orgulho também exacerbado. Eu tenho que ser bonito, eu tenho que ser aceito. E aí, vamos no primeiro item, né, do eu existente. O eu existente eu preciso ser aceito, então tem que ser bonito, bonita, e as pessoas têm que me... Só que o tempo passa, a gente envelhece. E aí vamos entrar no assunto propriamente dito. A humanidade hoje nunca se vendeu tanto remédio para sistema nervoso, para as pessoas depressivas, como se vendeu na história humana. As pessoas estão se deprimindo de forma geral, generalizada. As pessoas não estão felizes, porque estão buscando aceitação, estão querendo impor as condições dela, que são os dois pontos que a gente falou, e estão sofrendo com isso, porque o espírito não quer isso. Nós, espíritos, não queremos isso, então a gente sofre. O espírito ele tem um outro caminho, o caminho de autoconhecimento, de transformação, não é esse que o mundo impõe. Só que quando a gente faz a vontade do mundo, o que acontece? A gente quer ter sucesso, a gente quer subir na empresa, a gente quer ter um bolso. Não que seja ruim, tem que buscar isso também, mas a gente também tem que se ater conosco mesmo. Será que é isso que nós queremos? Poucos de nós param para pensar o que a gente realmente quer. E o que acontece? A gente caminha, muitas vezes, crescendo, ganhando dinheiro, tendo sucesso e sendo infelizes. A infelicidade vai aumentando conforme vai aumentando o nosso sucesso. A gente vê isso em vários lugares. A gente chama de sociedade do Prozac. As pessoas estão tomando muito remédio para poder ter conforto íntimo por causa do desconforto íntimo. Esse desconforto íntimo é tanto que as pessoas estão tendo problemas nervosos. As síndromes que vão aparecer na sociedade é o desconforto da alma. A alma está descontente com o que a gente está fazendo. Então, acontece muito das pessoas terem doenças que não são captáveis. Nunca ouvi falar, a pessoa está com dor, mas o médico não sabe onde é. Fibromialgia, aquela dor que... doença da alma. A alma põe isso para fora. A pessoa começa a ter dor no corpo e não sabe de onde vem. A alma grita tanto que a gente começa a ter dor física. Essa dor física vai aparecer aquela dor de cabeça que vem de vez em quando, e a gente não sabe por que vem, dor na perna, no braço, na cabeça, na barriga. Essas dores sem sentido nenhum, é a alma gritando, olha, faz o caminho certo. E a gente vai no médico, porque a dor, quando passa a ser física, a gente vai no médico, né? O médico cuida do efeito, não da causa. Onde é dor no braço, ele vai dar um remédio para dor no braço. Cabeça, ele vai dar um remédio para dor na cabeça. Estômago, dor no estômago. Em algum momento, a gente começa a ficar dependente do remédio por causa daquela dor que não é a causa real. A gente não ataca a dor e a gente vai se tratando. Vai ficando pior? É lógico que vai. André Luiz ele diz o seguinte, tudo que o corpo sente, a alma vibra. Tudo que a alma vibra acaba gerando
efeitos no corpo físico. Em outras palavras, nós somos resultado do que nós pensamos constantemente. Ou seja, se somos pessoas agressivas, raivosas, por causa dessas divergências de personalidade que a gente tem, essas divergências vão fazer com que a gente gere nas nossas células justamente essa vibração. Essa vibração faz com que o nosso corpo realmente seja exatamente aquilo que a gente está criando. Então nós somos resultado final daquilo que nós pensamos e agimos constantemente. Por isso que quando a gente pensa alguma coisa, se somos pessoas negativas, o fato de pensarmos, o corpo já vibra aquilo. Porque o corpo já está acostumado com aquele tipo de vibração. Quando a gente fala, por que é tão difícil buscar a felicidade? É porque a felicidade é utópica. Não existe a felicidade plena no sentido de não fazer nada. Não fazer nada. Alguém já foi no hospital e já viu quando aquela maquininha do coração, não fazer nada, aquela maquininha, aquilo não é nada. E aquilo não é felicidade, aquilo é morte, né? A felicidade é quando nós estamos entre os pontos da vida, fazendo as coisas acontecerem, por mais que tenham problemas. E buscando isso na vida mesmo. Quando a gente quer aquele sossego, alguém quer não fazer nada, a gente busca o ter dinheiro pelo ter dinheiro, ter sucesso pelo ter sucesso, e a gente começa a perceber que no caminho começa a ter dificuldades emocionais, é porque o espírito está falando, o caminho é esse não. Começa a rever seus princípios, começa a rever o que você pensa para poder mudar esse sentimento. O Emmanuel, ele fala que toda vez que nós começamos a gerar mudanças em nós, pela oração, pelo bom caminho, nós começamos a gerar as mudanças em nível celular. Vamos fazer uma conta. Se nós levamos, em média, 7 anos para mudar todo o nosso corpo, e nosso corpo a cada 7 anos muda completamente. Por isso que uma criança, dizem que até os 7 anos, os pais têm uma influência maior sobre ela, porque o organismo está se formando. Depois de 7 anos até os 14, o espírito começa a se modificar. Dos 14 ao 21, de 7 a 7 anos, nós vamos mudando todo. Ou seja, a cada 7 anos nós somos integralmente uma pessoa nova. Celularmente falando e corpo. Nós mudamos todo o corpo. Né? É por isso que tem pessoas que conseguem, em algum momento de doenças graves, mudar para um corpo totalmente saudável, porque mudou o pensamento. Mudou a mente, o corpo muda. Então nós vamos entender que nós temos condição de mudar desde que o nosso comportamento comece a mudar também. Se a gente muda, nós estamos mudando não só a cabeça, mas todo o corpo, o espírito, tudo está mudando. Acho que faz uns 5 anos que foi feita uma pesquisa de um japonês, ele falou sobre a água, né? O pessoal já deve ter ouvido falar da pesquisa dele, que ele disse que o pensamento altera a água, as moléculas de água. Isso foi muito famoso. Inclusive ele pegou a água, ele colocava, por exemplo, perto de pessoas deprimidas, e aí ele congelava aquela água e tirava uma foto da molécula de água, a água estava distorcida. Aí ele pegava essa mesma água, colocava perto do monge que estava meditando, depois congelava, tirava uma foto da molécula, estava perfeito, o cristal perfeito. Ele dizia, nós vibramos, aquilo que está à nossa volta reflete o nosso próprio pensamento. Então, nós conseguimos mudar tudo que está à nossa volta. Nós somos 70%, 80% de água. Nós estamos vibrando, se nós somos pessoas que vibram tristeza, nós somos pessoas tristes, porque a gente está criando isso em nós. Nós temos que mudar aqui, interior, cabeça. Nós temos que mudar isso. Nós, muitas vezes, refletimos de forma errada. A gente faz com que a gente sofre as condições do mundo. Mas o mundo está aí, a gente sofre por isso. A gente deixa entrar muita coisa ruim para dentro. E a gente sofre essas consequências de coisas externas para dentro de nós. A gente tinha que mudar. A gente tem que mudar o nosso interior. Ter uma vida com pensamentos mais equilibrados, mais evoluídos no sentido de melhorar leitura, o que escutamos, o que falamos, autoobservação, se observar, olhar para dentro de nós para poder ver realmente o que fazemos na vida. Lembra lá do Romero sobre os zumbis? Por incrível que pareça, a maioria de nós, seres humanos, a gente age exatamente daquele jeito. Nós saímos de casa, vamos para o trabalho, a gente nem sabe o caminho que faz, trabalha, nem sabe o que fez o trabalho, almoça, nem sabe o que comeu, volta para casa, nem vê o caminho e faz as coisas de casa sem perceber nada. Isso é zumbi. É como se fosse zumbi.
Ah, eu voltei. Como é que foi sua semana? Como é que foi seu dia? O que você comeu hoje? Você apreciou? Então a ideia básica existe os americanos, através de muita pesquisa, eles estão pesquisando uma técnica chamada mindfulness. Os médicos estão falando muito disso. É uma meditação para as pessoas começarem a perceber a vida. Só isso, perceber a vida. Perceber o que estão fazendo no dia a dia, acordar, na verdade, deixar de ser zumbis. Eles falam que é para isso mesmo. E a gente só consegue mudar se a gente conseguir perceber que está vivo. Se a gente não percebe que está vivo, a gente não muda. A gente vai, por exemplo, para algum lugar e nem percebe o que está fazendo ali. Não estamos tomando decisão nenhuma na nossa vida. A vida está levando a gente e muitas vezes a gente está como zumbi. Então, só existe transformação real quando a gente está antenado para a transformação. Está percebendo a vida, percebendo as coisas acontecer, olhar o caminho que a gente está fazendo da casa, daqui para fora, olhar as coisas, perceber o que está comendo, o que está bebendo, o que está conversando, o que está pensando, estar ativo. Mas esse processo, ele é complicado. Por mais que a gente fale, ó, a humanidade é como zumbi, tá? Mas não sou zumbi. Somos sim, porque a gente age assim. A gente age dessa forma. E para a gente ter uma vida mais ativa, vai treinando, tem que treinar para acordar. Por exemplo, autoobservação. Deixa eu auto-observar. O que eu estou fazendo agora? Estou indo para o trabalho. Bom, observar isso. E a gente vai perceber uma coisa. A gente vai estar se observando, daqui a pouco a mente vai devagar. Eu estou indo para o trabalho. Aí daqui a pouco a mente devagar. A dívida, a esposa, o problema. Notem, a maior parte do tempo nós não estamos ativos na vida. A nossa mente, ela viaja a maior parte desse tempo. Então a gente não consegue perceber a vida passar, fluir. Esse é o grande ponto. Estar acordado, antenado para as coisas que estão acontecendo na vida. Viver cada dia. Viver mesmo, perceber isso. Autoobservação. E aí a gente começa a perceber as mudanças no momento que ela vem. No momento que a irritação começar, a gente já começa a perceber por que ela está acontecendo naquele momento. Se a gente não percebe, ela vem muito rápido, porque a nossa mente não está antenada e a gente já está irritado, ou está transtornado, já está discutindo, ou está naquele momento em que a gente já está destemperado e nem sabe por que foi, por quê. Não está se observando. Não gera transformação. Não adianta. A gente pode ir lá na igreja, orar. O evangelho no lar é bom para o despertamento e para mudar a energia do nosso lar e de nós mesmos, mas enquanto a gente não se observar, modificar a nossa atitude mental para poder perceber a vida acontecer, não vai ter mudança real, porque a gente não consegue perceber as coisas acontecendo. E isto é treinamento, não adianta. Nós nascemos e crescemos e vivemos no automático. Isso é o natural do ser humano, no geral. Para a gente poder sair do automático e começar a perceber a vida, nós temos que nos treinar a perceber a vida diariamente. Observar. São Francisco falava, fazer a adotação diária do que nós fizemos de bom e de ruim. Ah, mas isso dá trabalho. Então, tá bom, então não vamos fazer nada. Vamos deixar a vida acontecer. Mas, pelo menos, se auto-observar já é um tremendo mudança, porque a gente começa a perceber algumas coisas. Quando a gente vai fazer meditação, para quem já faz, a meditação começa por percepção da respiração, né? A pessoa respira. Olha, eu estou sentindo que eu estou respirando. Nesse momento a pessoa está ali. Se a gente perceber, tenta fazer isso 2 minutos. Duvido que alguém consiga, durante 2 minutos, perceber a própria respiração. Não percebe. No próximo segundo, a mente já divagou. Essa é a dificuldade que a gente fala. A mente divaga demais. Nós passamos mais tempo pensando do que agindo ou percebendo a vida. Então esse é o ponto, é começar a perceber. E o que acontece com isso? E aí vamos atrás de quem? Das pessoas que conseguem perceber melhor a vida. Os budistas lá, eles através de meditação, eles buscam a transformação de si próprio e através de pesquisa e exame perceberam que o budista, eles têm mais índice de felicidade que todo o resto da humanidade. Os que praticam a meditação transcendental e tal. E eles sabem que você começa a perceber a vida vivendo. E eles dizem lá que nós, os ocidentais, nós não conseguimos perceber a vida porque nós não vivemos. É por isso que eles falam que a vida é maia, é uma ilusão. A gente vive mais no mundo mental, ilusão, né?
pensando coisas que não vão acontecer, preocupado com coisas que nem vão acontecer também, antevendo problemas que não vão nunca existir, do que vivendo propriamente dito. Então nós criamos um mundaréu de coisas na nossa cabeça, e eles falam, nós temos o quê? Excesso de pensamento. Pensamos demais. Então esse excesso de pensamento faz com que a gente não consiga perceber as coisas acontecendo. Está aí a grande dificuldade das mudanças. Mudanças vão acontecer em atividades diárias, em coisas corriqueiras. Tratar melhor uma pessoa, perceber que a irritação está vindo porque eu estou numa fila, eu estou procurando um lugar para estacionar no shopping, ou qualquer coisa trivial. Mas perceber esse momento e mudar isso. Aí vai gerar mudança. A mudança não vai ser colossal. Vou me tornar no espírito se eu fizer. Não é nada grande, não. Nós estamos no mundo para fazer pequenas mudanças na nossa atitude. Pequenas mudanças mesmo, diária. Isso é que vai gerar real mudança. Não é, vamos aprender a nos tornar amorosos com todos os irmãos. A gente nem sabe ainda o que é amor. Vamos amar uns aos outros. A gente não sabe ainda isso. Então vamos começar com coisas pequenas, coisas triviais. Atitudes diárias, pequenas, que a gente pode mudar. Até que isso faça parte da gente, a gente precisa percebê-las mais. Não perder a falta de paciência, o incômodo natural, e muitas vezes tendo pessoas que a gente não aceita no nosso convívio. Por que não aceitamos? O incômodo natural de ter que esperar para chegar em determinado lugar porque a gente está com pressa demais. A gente são coisas que a gente sabe que temos e que a gente simplesmente deixa para lá. Não, são elas que a gente tem que observar e mudar. São coisas triviais e pequenas que vão gerar reais mudanças. As grandes mudanças, amar a humanidade, amar o próximo, amar Deus como se vão vir naturalmente. Mas elas não vão vir se a gente não mudar essas coisas pequenas. Não vão vir se a gente não conseguir nem respeitar o próximo. Respeitar a pessoa que está na nossa frente numa fila, respeitar a pessoa que está fazendo algo que a gente não concorda naquele momento e a gente já está complicado. Respeitar quando a gente está num lugar, está demorando para atender, a gente já está saindo de si. Não é que a gente tem que começar a aceitar tudo no mundo. Fazer as coisas, ir atrás dos nossos direitos, mas equilibrados. Esse é o grande ponto. Fazer com equilíbrio. Sabe, se a gente for fazer, se a gente vê que está sendo desrespeitado em algum ponto, ir equilibrado, mesmo para fazer as coisas entrarem no eixo, não desequilibrados, começar a simplesmente se irritar porque não se aceita naquela condição. E sim fazer tudo com respeito e com equilíbrio. E aí nós começamos a ver mudanças reais em nós. O que acontece com o tempo que a gente busca? Os budistas falam que a serenidade vem naturalmente quando a gente começa a perceber o mundo. A gente se torna mais sereno, porque a gente começa a perceber dia a dia, momento a momento, tudo que a gente está fazendo. A gente começa a ter mais objetividade, porque a gente começa a perceber as coisas no momento em que elas acontecem. E com tudo isso vem o que a gente chama de paz. Eles falam que quando a gente começa a atingir esse momento, a paz natural vai vir. Então a gente começa a ter mais tranquilidade na vida. Esta, em última análise, é a tal da felicidade que a gente busca tanto, que a gente não encontra porque os pensamentos e todo esse monte de coisa que acontece no mundo não deixa a gente ver. Porque a gente quer a felicidade do jeito que a gente está hoje. E do jeito que a gente está hoje, a gente não vai conseguir ser feliz. Porque a situação, a emoção, o sentimento, o excesso de pensamento não vão deixar. A felicidade vai vir quando a gente mudar o tom de que nós temos na vida e perceber as coisas acontecendo passo a passo. Pequenas mudanças. Elas é que vão gerar grandes transformações. Muita paz a todos. Serginho, obrigada, né? Nós temos aqui um comentário do nosso amigo Lourenço. Tá. Deixa eu ler aqui do Lourenço. Lourenço aqui. Um abraço a todos presentes. Ele está dando um abraço para todo mundo. O tema da palestra me permite colocar o lugar de nossos pais em nossa vida, quando criança. Já sentia como são diferentes os caminhos das pessoas, pobres e ricos, crentes e ateus, feios e bonitos, saudáveis e imperfeitos. Um mundo cheio de cores, alegres e tristes. Eu desejava muito atendê-los. Aí está falando dos pais, né?
para um carinho muito especial, brotava em meu ser. Ainda franzino, para entender as nuances da vida e suas verdades. Quando certa vez meu pai, nosso pai de feliz lembrança, me disse: filho, a vida é uma escola, procure sempre o caminho da luz. Os obstáculos são grandes, a inveja, o ciúme acarreta muitos dissabores, até mesmo inimizades. Mas tenha certeza, quando se vai em direção à luz, não devemos nos preocupar com o que acontece nas sombras. Um abraço fraterno a todos os pais presentes aqui do Lourenço. Ele dá um adendo aqui, não é uma pergunta, é só ele está simplesmente colocando uma experiência dele, né? De que ele tentava lá atender às vontades do pai, que a gente comentou no começo, né? Porque carência, a gente queria fazer essa aceitação do pai. E o próprio pai dele fala: filho, calma, segue seu caminho. O pai deu uma grande lição para ele. A vida vai ter sabores. Você não precisa se preocupar em nos atender. Você vai ter problemas, mas segue sempre no sentido certo. E você vai ver que as coisas vão se acertando naturalmente, porque Deus é o foco maior. Então, a gente nunca vai se perder. Esse é o ponto aqui que ele quis colocar, acredito eu. Se eu estiver errado, Lourenço, por favor. Agora é o momento de uma colocação, alguma pergunta. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Você falou sobre essa falta de sensibilidade que a gente tem no dia a dia para perceber as coisas, falta de conhecimento. A gente acaba se tornando zumbis, como você falou, muito bem colocado. Mas, em algum momento da vida, a gente tem tudo isso que você falou, essa percepção das coisas, essa sensibilidade que a gente precisa, essa calma, que é na infância. Quando nós nascemos, nós somos crianças, a gente percebe muitas cores, muitos sons, muitas sensações que depois que a gente entra na fase da adolescência, da juventude, a gente perde, a gente fica meio que endurecido. As crianças, elas têm dentro dela essa paciência, essa calma. Quando você está caminhando com seu filho, pequeno, seu neto, alguma coisa, ele vai percebendo muitas coisas que você falou, esse do caminho, de perceber, de pensamento, de repente uma paisagem bonita, tudo isso passa pela nossa mente e a gente perde a capacidade de perceber essas coisas durante a vida. Mas lá na infância a gente tem isso, a gente nasce com essa sintonia, com essa capacidade de perceber um mundo melhor. Só que quando a gente entra numa determinada fase da vida, a gente passa a perder isso porque a gente quer se acoplar na engrenagem do mundo. E a gente perde a capacidade de se encaixar na própria engrenagem que a gente tem. Aí a gente perde um pouco o contato conosco mesmo e acaba poluindo, acaba deixando de ter essa visão, a gente perde esse equilíbrio, a gente acaba querendo viver só para o mundo. Isso, boa colocação. Na verdade, Jesus, quando falava: vinde a mim os pequeninos, sedes como as crianças, ele falava disso, para a gente sair da nossa camada. A criança, ela não tem camadas exteriores, estereótipos, ela é o que ela é, por isso que crianças falam verdades. Muitas vezes é complicado quando você faz uma pergunta para a criança, né? Ela vai ser honesta. Já faz a mesma pergunta para um adulto, né? Você pergunta para uma criança: quantos anos você acha que eu tenho? A criança vai falar, você não vai gostar. Você fala para o adulto, ele não vai falar: não, se eu falar assim, ela vai, né? É isso. Nós temos isso. E uma pena, né, que a gente vai perdendo isso porque a gente vai se colocando camadas à nossa volta. A doutrina espírita fala de reencarnação porque a morte, quando nós morremos, naturalmente desencarnamos, quando nós realmente ela tem que existir, gente, porque senão a gente... Imagina se o ser humano não morresse. Tenta imaginar um ser humano com 5.000 anos de camadas. Não ia dar certo, gente. Não ia. Deus é honesto. Eu agradeço. Quando a gente vai conhecendo, a gente vai vendo como é perfeita, né, a humanidade. A gente, em algum momento, tem que morrer mesmo, porque senão a gente arrasta tanta coisa que a gente criou desnecessária para a vida. Então é bom a gente voltar de novo, limpo, criança, desperto. Vamos lá de novo? Vamos lá. E aí vem. Aí depois a gente cresce de novo, né? Vê as câmeras. Mas a gente vai crescendo, vai aprendendo com o caminho. Né? Muito boa colocação.
É aquela velha história, né, gente? Nós sempre... É orgulho com orgulho ali, né? É orgulho com orgulho. Se eu estou com um problema, o meu orgulho vai fazer com que eu não queira que ninguém saiba desse problema. Então eu escondo. É orgulho que faz isso. Não que a pessoa tem que falar do problema dela para todo mundo, mas quando a pessoa esconde demais, não quer que ninguém saiba, é orgulho. Porque a gente não quer se expor. É aquele medo de falar em público, né? Orgulho de se expor. Quando a gente está com um problema e ele é visível, e quando alguém se aproxima para falar desse problema, o nosso orgulho machuca. Olha, eu sei que você está com um problema, eu não queria que ele soubesse. Olha a dor ali vindo à tona. Aí quando ele fala, não, mas você poderia... É a dor de novo. Obviamente que quem está dando conselho também não é tão bonzinho, porque normalmente o conselheiro que vai lá dar conselho sem ser pedido também é orgulhoso. Porque, eu posso resolver o problema dele, vai me escutar. Assim, ele vai, eu vou falar certo. É orgulho com orgulho ali, o embate é danado nesse momento, né? Porque um é orgulhoso que não quer ouvir, o outro é orgulhoso porque quer falar. É complicado. Jesus, quando falava, vai ser o último do lugar, seja humilde. Buscar humildade é complicado, porque é uma briga diária, porque a gente é orgulhoso demais, a gente não quer depender dos outros, a gente não quer escutar os outros, a gente não quer. Orgulho é isso. A gente busca posições na vida material porque a gente não quer depender de ninguém. Orgulho, quero ser o primeiro em tudo, no salário, na posição. O orgulho faz isso. E a gente não quer realmente que as pessoas tenham pena da gente, que o orgulho faz isso. Então, esse embate danado é para a gente se observar. A gente não consegue mudar o outro, mas esse é um bom momento para a gente se observar. Olha isso, eu estou me machucando com isso, alguma coisa errada comigo. Com ele deixa. A pessoa que está indo lá, eu vou te dar os conselhos. Vou fazer o quê? A gente não consegue mudar a pessoa, mas a gente consegue se mudar. Aí é um bom momento para a gente se observar. Por que isso me machuca tanto? Onde está o orgulho tão forte em mim que faz com que eu não queira nem ouvir a outra pessoa? Esse é o ponto, né? É se observar. É um grande momento para se observar mesmo. Toda vez que a gente sente alguma dor sentimental, chega a se irritar, alguém faz uma brincadeira, e a gente se irrita com a milindre, né? Que a gente chamaria milindre. Quando alguém faz uma brincadeira, a gente se irrita com a brincadeira, que está machucando a gente. Se observa. Tem alguma coisa ali que precisa ser tratada. Então, acho que foi bastante esclarecedor, né? E vamos sair daqui refletindo, né? Sobre as nossas atitudes. Obrigada, Vitor, no meio de hoje. Agora nós vamos... Agora, nesse momento, vamos vibrar. E nós sabemos que vibrar é amar em pensamento. Esse é o momento. Então, vamos vibrar bastante amor para esse nosso planeta azul. Vibrar pelas nossas escolhas. Por tudo aquilo que nós queremos, nós vamos vibrar. Porque através do nosso amor, da nossa vibração, nós conseguimos mudar. Tudo isso que foi falado hoje é para que nós possamos refletir e vibrar bastante para nós mesmos, para que possamos crescer, que possamos entender a todo momento o que está acontecendo conosco. E vibrar intensamente hoje, um dia que não é só por ser um dia dos pais, mas porque todos os dias é o dia dos pais, das mães, de nós mesmos. Vibrar bastante amor a eles, a todos que estão encarnados e os que estão desencarnados também, porque continuam sendo os nossos pais que nos aconselham, que nos amam, que nos acalentam em momentos difíceis. E somos todos criança. Então, coloquemos no colo do nosso Pai Maior, para que possamos, cada vez mais, seguirmos nessa estrada de amor e de luz. E que tenhamos um domingo de muita, muita paz e de muita reflexão. Que Jesus nos acompanhe hoje e sempre. E agora, que assim seja, graças a Deus, e vamos para os nossos passos.